Vamos lá, meu povo, bom dia. Vamos seguir aqui no nosso desafio, que é a construção dessa solução de BI partindo do zero, né? Vamos tentar concluir hoje o assunto da nossa arquitetura, né? Então, só revisando o que nós falamos no encontro anterior, né? Deixa eu só rever aqui. É isso mesmo. Vamos avançar, avançar, avançar. Então, assim, no último encontro, né, nós focamos bastante nos pilares da arquitetura, né? E nós falamos nesse encontro das cinco bases, né? Que é o plano de construção, a infraestrutura, o layout, a parte de segurança e a questão de manutenção e evolução da nossa arquitetura, tá? Eu botei esse telhadinho aí, né? Porque nos nossos exemplos nós pegamos os casos da engenharia civil, né? Para exemplificar quando a gente fala de arquitetura, né? E vamos seguir aqui nesse bate-papo que vai ser bem interessante hoje, tá? Então, assim, eu deixo uma perguntinha para a gente começar logo aqui, né? Onde eu falo assim: você construiu sua arquitetura. Onde você foca, né? Qual é o seu ponto focal no momento que você está definindo a arquitetura? Vamos lá, quem que pode ajudar a gente aí? Não sei muito não, acho que ela vai ter que ajudar a gente aí. Sim, eu não tenho talvez muito conhecimento, mas vou dar um. Porra. Eu acredito que a arquitetura ela deve ter uma atenção na visão macro, né? De onde você quer partir para onde você quer chegar. Né? Então, depois que faz toda essa análise aí, como se fosse no momento da definição, eu acho que é um ponto de partida para um ponto de chegada. Então, a gente tem que ter essa visão ampla, ainda que não total, mas pelo menos ampla, do que ele quer realmente construir. Entendeu? Esse Entendi. é o meu ponto de vista. Beleza, muito bem, porque assim, no final das contas, né, o nosso cliente, né, ele não quer saber que a coluna estourou o tamanho e o link caiu, né? O pai do Wallace não, o pai do Matheus e o pai o Magno, ele no final ele quer a resposta para aquela pergunta dele ali, né? Quanto que vendemos? Né? Ou seja, bem aquela visão tradicional moderno mesmo, né? Onde a galera foca bastante naquilo dali, né? Então eu falo para você assim o seguinte, né? A gente parte sempre do princípio de que, pelo menos na minha visão, eu não consigo definir assim, cara, esse momento, esse ponto daqui, ou esse momento da nossa arquitetura, ela seja mais importante do que a outra, né? Porque no final é um ciclo, né? Então, uma etapa vai agregar valor para outra, né? Por exemplo, beleza. Eu sei onde as minhas informações estão, né? Ou seja, a minha origem. Mas eu consigo fazer alguma coisa se não tiver claro o que eu quero ver aqui no final? Então, assim, a gente tem que. Ó, a parte da definição, né? O requisito, né? Quando o cliente quer trazer para a gente o que ele quer ver, é um ponto muito importante, porque sem isso você não consegue falar assim, cara, beleza, ele no final ele quer saber quanto que ele vendeu, mas o que que ele quer saber? Qual é a granularidade da informação que ele quer ver? Como é que é o dado que ele pretende observar lá? Assim, por exemplo, imagina, tu vai lá, extrai todas as informações de cliente, extrai um monte de coisa, mas no final das contas ele quer saber assim, ó, dia tal eu vendi R$ 1.000. Você perdeu, digamos assim, né? Vamos botar entre aspas, né? Você perdeu um tempo fazendo um mapeamento gigantesco, mas você não foi atento ao requisito que ele trouxe para você, né? Mesma coisa, quando você está construindo seu processo de ETL, você tem que estar usando os componentes certos, você tem que estar desenvolvendo da forma correta, focando nos padrões,
tipos de dado correto, porque nada adianta você fazer um mapeamento brilhante se no final das contas aqui na coluna de data tu colocar um varchar, uma coluna, ou criar todas as suas tabelas com as colunas do tipo varchar. Você vai fazer o quê? Você vai ter um processo extremamente lento, extremamente oneroso, com muito processamento, e que às vezes, quando o pai do Matheus chegar para o trabalho, 8 horas da manhã, tua esteira ainda está rolando. Você não conseguiu trazer um processo rápido e objetivo para entregar aquela informação que ele quer. Então, assim, no final das contas, se isso não ocorrer, ele vai ficar o tempo todo assim, pô, para que eu investi meu dinheiro nisso? Para que eu contratei essa consultoria se eu não estou conseguindo ter a informação quando eu preciso? Talvez o meu Excel lá atrás era muito mais eficiente do que todos esses R$1.000 que eu gastei nisso daqui. Mesma coisa quando a gente está montando o nosso modelo aqui, que vai ser base para o nosso dashboard, né? Então, assim, isso daqui é uma etapa que um tem que casar com o outro. Eu vou falar uma coisa que eu não sei porque eu não conheço Power BI, mas vamos dizer que aqui você criou um tabelão e quando você vai montar aqui o seu painel, não seja o modelo mais adequado para você trabalhar dentro do Power BI. Ou seja, se você tivesse desnormalizado esse tabelão e criado o modelo estrela com fatos e dimensões, a performance aqui seria muito melhor. Então é assim, você vê que uma etapa complementa a outra. E no final das contas, imagina, tu montou um troço brilhante. Pô, chegou aqui na hora do cara navegar, mano. O bagulho é extremamente lento. O bagulho não, porra, 2 minutos para trazer uma informação. Cara, o cara vai falar assim, cara, eu não quero. Fala, Wallace, fala. E aí, mas você falou aí do estrela, está complementando que o Power BI ele só performa bem com o modelo estrela. Aí, Então, tá vendo? Desculpa interromper, mas entendeu? Tá só vendo? para ficar aí com a galera. Aí se você não sabe, se você não tem esse feeling, né? Fala assim, pô, vou criar tudo num Big Table porque sempre vi assim, o pessoal fala que é mais performático. Aí, pô, aí quando chega no Power BI, dentro do Power BI tem que criar dimensões, ou seja, você vai ter um outro ETL aqui dentro, né? Você vai criar um fluxo para fazer o que você já poderia ter feito aqui, ó. Então é assim, não vai, cara. O cara aqui no final fala assim, cara, me manda o Excel, cara, me manda o Excel que eu prefiro trabalhar nele, porque eu tenho mais agilidade. Isso daqui é muito lento. Então assim, quando você também está, digamos assim, melhorando, né, que é você tá saindo do Excel e tá trazendo isso daqui para uma ferramenta de dashboard, né? Primeira coisa que você tem que conseguir fazer, cara, é convencer esse carinha daqui, cara, que isso daqui é melhor do que o Power BI dele, melhor do que o Excel dele. Então, assim, essa quebra de paradigma, ela não é fácil. Você fazer com que a pessoa abra a sua mente e fale assim, cara, vou dar um mérito aí pro Renato, vou dar uma moral para ele, vou deixar ele tentar me convencer de que aquilo ali é melhor pro meu negócio do que o Excel. Então, assim, a todo momento ele vai comparar o que você está entregando para ele ao Excel dele. Então, se a sua solução final não for boa, não adianta, você não vai conseguir convencer o seu usuário, tá? Então, isso aqui, não sei se todos concordam comigo, mas assim, eu não consigo dizer para você assim, cara, que essa etapa daqui é mais importante que essa daqui é mais importante que essa. Para mim, esse ciclo aqui é um complemento. E assim, isso aqui para mim fica o tempo todo assim, ó. Exatamente voltando nesse pilar aqui, ó. Manutenção e evolução. A nossa solução, ela nunca é definitiva. No começo tudo é flores. Tudo que você fizer vai performar muito bem. Mas, cara, com o tempo, por melhor que seja a solução que você criou, você vai ter que melhorar ela em algum momento. Tá? E também aqui deixar um comentário. Vamos supor que o pai do Matheus lá, ele tem o Excel dele lá, que faz a análise, e aí você manda um e-mail para ele querendo vender uma solução de BI, dizendo que aquilo é melhor que o Excel e tudo. Cara, a primeira pergunta que ele vai te fazer, pelo menos na minha experiência foi assim, sempre que eu tentei convencer alguém, eu tinha uma solução melhor, o cara perguntava para mim, tá,
quanto que isso vai custar, qual é o benefício que eu vou ganhar com isso, quanto que isso vai me trazer em dinheiro, né? Porque o nosso papel não é fazer painel bonitinho por fazer. A gente tem que convencer o cliente, né, no caso, o gerente, ou o cliente final, se você for consultor, que aquilo vai gerar dinheiro para ele, no final das contas. Ele vai investir, vamos botar R$1.000, você vai trazer para ele 3, 5, 10 mil. Aí você vai falar, não, esse tipo de análise que você faz tem muitos erros, não performa bem, você precisa de uma pessoa para estar alimentando o Excel manualmente, eu vou te entregar uma solução automatizada. Então você tem que também ter os argumentos para esse tipo de pergunta que, cara, 99% ou 100% das vezes o cara vai te fazer. Quanto que isso vai trazer de retorno financeiro? Quanto vai custar? E qual é o benefício de ter isso? Então, são 3 perguntas que você tem que ter na ponta da língua para responder. E sempre que eu estava ali desenvolvendo um painelzinho de BI, não sei o que, uma solução, eu tive um chefe que hoje ele é meu grande amigo, eu mostrava para ele, o cara que está desenvolvendo isso aqui. Aí ele, tá bom, Wallace, qual é o dinheiro que isso vai trazer pra gente? Qual é a vantagem? O que eu vou ganhar com isso? Então eu chegava animadão para mostrar para ele, sempre me botava esse balde de água fria e hoje eu agradeço a ele. E antes de pensar nisso, eu já penso algo, qual é o benefício que aquilo vai trazer? Né? Quanto de dinheiro? Quanto vai custar? Justifica fazer essa troca do Excel para o BI? Né? Então você tem que ter esses argumentos quando você for vender uma solução ou falar com o chefe. Isso aí entra aí na skill de negociação. Faz esse comentário aí. Exatamente, Wallace. Isso aí que você acabou de falar, cara, eu vou trazer no finalzinho dois modelos que são 2 casos reais, tá? Que eu vivia e vocês vão conseguir ver exatamente. É porque assim, hoje o gestor ele foca muito no dinheiro, né? Ele quer saber quanto que aquilo de cara que investimento nem sempre é visto como investimento, né? É visto como custo, né? Eu tô gastando com isso daqui, mas será? Você pode chegar para ele e falar assim, cara, de cara isso aqui não vai te dar nenhum dinheiro a mais, mas isso aqui vai ajudar o teu negócio a impulsionar. Então, assim, ele vai ser um complemento para quê? Para sua empresa despontar, tá? Vamos ver, isso aí vamos ver lá na frente. Aí olha o que você acabou de falar para mim aí, né? Pô, cara, qual o benefício, né? Então, assim, quando a gente constrói uma arquitetura de dados, né? A gente vê exatamente como o Renato falou, né? É uma visão muito macro. Então, assim, você vê o de cima e depois que você vai entrando ali, porque não necessariamente aquele desenho que você fez, ele vai ser a tua arquitetura, né? Tu fez uma coisa macro. Você usou ali o quê? Você tentou exemplificar por alto como que vai ser o seu processo, o que que você vai usar, de onde que está indo, para onde que está saindo. Então é isso aqui que a arquitetura ela vem te trazer, né? Então assim, você vai ter uma rastreabilidade do dado. Então assim, você vai ver que o teu dado ele está onde, né? Na tua origem. Onde é a tua origem? No nosso caso, é o que? É o sistema de vendas da empresa, né? O RP que ele tem lá. E por onde ele passa, né? Quando eu extraio ele de lá. Então, assim, a gente vai ver isso dentro do ETL, né? Porque quando você entra no ETL, você consegue ver que tem um processo lá que vai na origem, extrai alguns dados e esse dado ele vai trafegando. Você consegue ver as transformações que são aplicadas, né? E no final das contas é o que é? É o relatório que o cliente vai estar vendo lá no final, né? Então, é assim, você consegue ver a esteira de ponta a ponta. Você consegue ver tudo que está acontecendo ali e, caso ocorra algum problema, você consegue também saber exatamente onde está acontecendo aquele problema. Pô, deu um erro aqui na carga. Beleza, você consegue saber em que processo da tua arquitetura aquela falha ocorreu. Por quê? Porque ali você já está entrando no processo. Você não está olhando ali macro mais, né? Você está adentrando nele e consegue ver tudo isso que está ocorrendo, tá? Então vamos lá, né? Quando a gente fala na parte de arquitetura, né? Nós falamos muito da parte do engenheiro de dados, né? Que é o carinha que constrói. Nós falamos do cara que monta o Power BI. Nós falamos da parte do gestor de TI, né? Tá, mas quem é o cara que é o responsável por montar uma arquitetura, né?
Em teoria, é quem? É o arquiteto de dados, né? Que ele é o quê? Ele é o cara que ele vai ser responsável por montar todo aquele desenho. Então, assim, você vai levar ele para uma reunião de alinhamento com o cliente, e ali vai ser o quê? Vai ser aquela reunião que o cliente vai contando, ó, nós temos esse tipo de dado, tem dado desse sistema, tem dado de outro, então ele vai anotando tudo isso. Vai anotando tudo isso. Para quê? Para quando chegar no final, ele falar assim, pô, beleza, agora eu já tenho artefatos que me ajudam a desenhar a primeira planta da casa. É igual um arquiteto quando ele faz com você que está construindo uma casa, né? Chegou para ele e falou assim, pô, quero construir uma casa. Ele vai falar assim, pô, qual o tamanho do terreno? Quantos quartos vão ter? Quantos banheiros vão ter? Aí você começa a contar a tua história. Então, ali o que acontece? Na primeira reunião é o quê? É mais você contando a sua história para ele, para quê? Para que ali ele possa chegar e falar assim, pô, seguindo o que o Renato me falou, ele quer um quarto, ele quer uma casa que vai ter 4 quartos, um é 5x5, outro é 3x3, outro 4x4. Então ali ele vai conseguir montar uma planta para você e falar assim, ó, Renato, eu consegui distribuir assim, ó, do jeito que tu me falou. 2 quartos tu falou que tem suíte, você falou que quer altos e baixos, os quartos você quer na parte de cima, na parte de baixo é só uma sala. Então ele vai montar aquilo tudo ali. E, fazendo analogia com o arquiteto de dados, ó, além de realizar o desenho do fluxo, né, ele vai passar por todas as etapas, que é o quê? Fase de coleta, de transformação. Aí nesse ponto daqui é o que? Ele já está com a equipe interna dele. Ele já não está mais com a equipe de negócio, porque a equipe de negócio já fez a descrição toda do fluxo, já passou toda a regra de negócio para ele, e aqui ele já está o quê? Ele já está com a equipe toda falando, ó, galera, a gente vai ter que montar um processo que vai ter essa arquitetura daqui, nós temos essas origens, os dados vão passar por esse local, obrigatoriamente tem que vir para uma land zone, vai passar por uma camada X, uma camada Y, uma camada W, o Power BI vai consumir daquilo dali. Então, ele vai montando aquilo dali, mas ele não vai construir o processo de extração, tá? Ele só vai fazer o desenho, e qualquer evolução que venha a ter no projeto, ele tem que estar envolvido para que, se tiver que fazer alguma alteração, ele atualizar também a arquitetura do projeto, tá? Então é como nós falamos lá nos 5 pilares, tá? É evolutiva, é uma manutenção evolutiva. Questões de segurança, tudo isso ele vai estar envolvido. Ó, as senhas vão ficar no Key Vault, ninguém vai botar senha fixa em código. Ó, área tal só tem acesso ao tipo de dado, área tal só vai ter essa. Então ele vai começar a direcionar assim, cara, vamos ter que começar a usar esses padrões aqui de segurança. Ele vai orientar, por isso que assim, o arquiteto ele já é um cara muito sênior quando a gente fala nessa etapa, tá? Ele pode ter sido um engenheiro de dados, ele pode ter sido um analista de data viz, ele pode ter sido qualquer coisa com bastante conhecimento na área de dados, tá? Podemos seguir? Algum ponto? Então, é assim, mesma coisa, né? Quando a gente fala do dado, o dado ele também tem um ciclo de vida, tá? Que vai desde a coleta até a sua eliminação. Porque, assim, você não vai guardar o dado eternamente, né? Então, é assim, existem algumas leis no Brasil que falam que dados de RH devem ser mantidos por tantos dias, por tantos meses, por tantos anos. Dados financeiros, mesma coisa. E assim, você também não pode pensar só em acumular o dado na sua base. Você também tem que pensar em uma forma de que você deixar uma base limpa, tá? Por mais que você tenha uma base histórica, mas os dados eles precisam ter esse ciclo de vida, que é o ciclo da coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação, tá? E quando a gente começou esse movimento da LGPD, existiam 2 formas de você tratar o dado diferente, tá? Então, assim, só precisamos focar bastante nisso, tá? Dados pessoais, tá? Não devem ser expostos para ninguém, tá? E só podem ser utilizados
com a autorização do dono da informação, tá? Beleza. Vamos lá. Eu sei que existem muitos tipos, mas eu só queria saber duas. Vocês conseguem me dizer quais são os dois tipos mais usados de arquitetura na parte de dados? Eu sei um, hein? Manda aí então, pô. Medalhão. Beleza, medalhão é um complemento de uma arquitetura. Quase. Vamos lá. Pode falar, Wallace. Tá no mudo. Pode? Deixa a galera pensar um pouquinho. Ó, né? É. Uma dica. Essa pro ó. Eu acho que isso aqui é a on-premise e a cloud. Isso, quase lá, quase lá, quase lá. Quase, tá quase. Tá quase. O, segunda letra é L. Mas termina com T. Tá. Olaf e ETB. É isso? Ainda não, ainda não. Não, aí seria só. Agora nem eu sei. Vamos lá então. Então, assim, a gente tem a arquitetura tradicional, né? Ou também conhecida como arquitetura de data warehouse, tá? E assim, ela tem como princípio básico, né? Trabalhar com dados estruturados, tá? Então é assim, ela é aquela arquitetura que é a mais adequada, desculpa, para a empresa do pai de vocês, tá? Então assim, os dados eles estão armazenados dentro de um banco de dados e eles vão passar por todas essas etapas aqui. A gente vai ter um ETL que vai extrair o dado, vai carregar na stage, na ODS e no DW, e no final das contas esse dado vai ser visualizado de alguma forma, tá? E a outra aqui, vamos lá. E quando a gente fala dessa arquitetura, né, vale a pena a gente destacar aqui 6 pontos, tá? As fontes de dados, o processo de extração desses dados, como eles são armazenados, as camadas de acesso, tá? Ou seja, as camadas a gente está falando dessa parte daqui, tá? E por último, digamos assim, uma documentação dos dados, tá? A documentação dos metadados, tá? Então, assim, quando a gente fala das fontes de dados, né, exatamente aonde os dados estão, tá? Em teoria, a gente utiliza muito dado estruturado. Pode até usar arquivos Excel, arquivos CSV, porque eles seguem o mesmo padrão de uma tabela em um banco de dados, né? Ou seja, é colunar, né? Então é assim, passando por essa etapa das fontes de dados, né? A camada de ETL é exatamente onde a gente faz todo esse ciclo de extração do dado, tá? Beleza. Conectei na minha origem, extraí, transformei e eu vou carregar onde, né? Eu vou partir agora para a terceira camada, que é onde? Os dados, na maioria das vezes, eles são armazenados onde? Em Data Warehouse, tá? Em bancos de dados. Eles vêm passando pela camada de Stage, ODS, até chegar na camada de Data Warehouse, tá? Geralmente, em algumas empresas, eles utilizam um outro termo que eles chamam de Data Mart. Vocês já ouviram falar de Data Mart? Não? Sim. Data Mart é como se você pegasse o seu Data Warehouse e transformasse ele numa forma setorial. Por exemplo, vou criar meu Data Mart do financeiro. Vou criar o meu Data Mart do comercial. Então, você pegou e você tipificou aquele banco de dados. Então, você falou que aquele banco dali, ele exclusivamente só tem dados do financeiro. E você consegue, dessa forma também, fazer um controle de acesso às informações. Por quê? Você fala assim, cara, só a galera do financeiro que vai ter acesso a esses dados aqui. Mesma coisa para comercial e RH. Camada de acesso a dados, ele vai te fornecer meios para quê? Para você consumir esse dado que foi armazenado na etapa anterior, tá? É o que ele fala aqui. Pode ser através do SQL,
através de uma ferramenta OLAP, né, um cubo, ou através de uma ferramenta de BI, tá? E quando a gente fala na camada de análise e visualização, né, isso daqui pega um pouco da camada de acesso, só que aqui você já está única e exclusivamente dentro de uma ferramenta do tipo Power BI, Tableau, ClickView, onde você não vai realizar consultas diretamente no banco. Você já vai pegar o quê? Os painéis todos prontos, os relatórios criados. Nesse momento a gente ainda não tem aquele conceito de Self-Service BI, tá? Onde o bonequinho pode conectar lá e criar o relatório que ele quiser. Não, não tem. Aqui já são modelos prontos, pré-definidos pela organização. Para quê? Para que você já entre ali e verifique o quê? Pô, quanto que a minha empresa vendeu? Quanto que eu estou faturando? Quanto que eu estou gastando com isso? Qual é o meu custo daquilo? Qual é a minha receita daquilo dali? Então você já consegue ter isso daí, tá? E a última etapa aqui é onde a gente fala, ó, armazenar metadados relacionados aos dados do Data Warehouse, com descrições de tabela, definições de campo, histórico de transformações, regras de negócio, política de segurança e governança. Ou seja, se você fosse mudar esse nome daqui, você poderia chamar isso aqui até de documentação. Tá? Porque ali você vai ter o que... Essa etapa aí é um pouquinho mais rara de ver em projeto real. É, porque assim, você vai... A galera faz o quê? Ela gasta muito tempo aqui, ó. A galera acha que, pô, documentação, purpurinagem, cara. Se der tempo, faz, cara. Se não der, o cara lê o código e vê como é que tá fazendo. Então, muitas das vezes, você vai pegar o quê? Vai entrar numa empresa, tem até um meme que rola aí, que é um maluquinho que entra na empresa, aí o cara fala para ele, pô, a documentação, não temos. Ah, não temos. Não temos. Então, assim, no final das contas, o cara fala para ele, você será capaz de interpretar tudo isso no código. Então, assim, é o que acontece, né? Então, é assim, você vai ver o quê? Que documentação, cara, quando tu entrar numa empresa que realmente fale que aquilo ali é importante, cara, pode bater palma para a empresa e falar assim, pô, realmente a empresa, ela entende a importância de você ter algo que explique como aquilo ali foi construído. Nem precisa entrar no mérito de por que foi construído, mas como que aquilo foi construído, quais são as regras que são aplicadas, da onde que o dado vem, para onde que o dado vai, cara, isso daí pode ser pouca coisa, mas para você que está trabalhando com desenvolvimento, cara, isso é muito importante, tá? E a outra... Fala aí. Que pode também, complemento que pode ser adicionado ali também, cara, é a questão que eu vejo hoje crescer bastante, é a parte de teste, qualidade dos dados. Então, assim, como a gente... Tá aí, isso eu vejo, Wallace, que essa preocupação ela cresceu muito quando a gente fala da Modern Data Architecture, né? Verdade. Então assim, aqui, até se você for ver o modo operante, quando você fala assim, BI e Big Data, era muito diferente, né? Então assim, isso daqui é muito um Excel mesmo, né? Porque o cara no Excel ele quer fazer uma tabela dinâmica, plotar os dados ali. Tem alguns que vão ficar o quê? Satisfeito com aquela informação que ela vai ver ali. Tem outros que vão querer criar um gráfico para poder ter uma análise mais aprofundada, né? Só que quando você entra nesse processo daqui, né, na arquitetura moderna, né, você vê que isso aqui muda muito, né? Então, assim, até a visão do gestor, ela muda, porque antigamente você ficava o quê? Você ficava preso no teu RP. A origem da minha informação é o meu sistema de vendas. Eu não quero saber o que estão falando da minha empresa na rede social. Eu não quero saber por que aquele cliente está reclamando daquele produto. Então, assim, eu não quero saber também por que eu estou perdendo cliente. Só que quando você entra, né, nesse universo de dados, que você começa a fazer aquela análise exploratória, você começa a falar assim, a abordagem é outra.
o modo de analisar uma empresa, de ver como que a gente está seguindo, mudou completamente, né? Porque assim, antigamente a gente ficava preso naquilo dali, né? Pô, vou pegar, vou ver quanto que eu estou vendendo ontem, vou ver quanto que eu estou vendendo no acumulado, se está crescendo, se está diminuindo. Mas quando você começa a ver o mundo do Big Data, né? Porque Big Data é somente quando você tem um volume expressivo de dados, né? Se você quer só ficar naquele mundinho ali de venda, quanto você está faturando, cara, não precisa nem de uma solução de nuvem, cara. Às vezes tu tá rasgando dinheiro, tá comprando uma bazuca para matar uma formiga. Não é nem o mosquito da dengue, porque o mosquito da dengue hoje está fazendo estrago, mas, cara, tá matando uma formiga, uma tanajura. Então, assim, nem precisa, porque olha como é que as coisas mudam. O primeiro pilar da arquitetura moderna é o quê? Armazenamento de dados distribuído. Ou seja, ele fala para você ali o seguinte, cara, eu te dou algumas opções. Você pode usar o HDFS, se estiver trabalhando com Databricks, ou você pode usar o quê? Cara, o armazenamento da nuvem, cara. Que é uma coisa muito barata. Você trabalhar com storage dentro de qualquer player de nuvem é uma coisa muito barata. Então, é assim, e cara, e lá você pode armazenar grandes volumes de dados. Você consegue você consegue categorizar o seu dado, né, em 3 níveis, né? Em hot, full ou archive, né? Então, assim, e de acordo com a classificação que você joga para o teu dado, seja ele um arquivo, qual for, né? Imagem, vídeo, áudio, você tem um preço em cima dele. Então, quanto menor for o acesso daquela informação, mais barato vai ser o seu armazenamento. Então, assim, já muda muito. Então, ó, o próximo passo é o quê? Processamento de dados em escala. Então, é assim, cara, ele falou para você, cara, negão, manda o dado que eu tenho poder de processamento. Antigamente, quando a gente estava numa solução de BI, né, tradicional, né, o nosso limite era o quê? O nosso limite era a memória do computador, era a quantidade de núcleo que o nosso servidor tem. Então, assim, a gente ficava muito restrito àquilo ali. Pô, tem muito dado para processar. Às vezes tu ficava horas rodando na tua máquina lá. E no final aquela bodega lá dava pau porque, pô, acabou a memória. Entrou o antivírus que começou a consumir memória. Aqui não, cara. Aqui você precisa fazer um processamento em larga escala. Pô, tu vai e provisiona um recurso lá no topo. Tu fala assim, cara, eu quero que isso aqui seja processado muito rápido. Então você consegue fazer essa brincadeira com o recurso. Então, pô, tô precisando de mais processamento no Databricks. Tu vai lá e provisiona mais. Sobe um cluster mais potente. Pô, beleza, já processei, já tem informação em mãos. Cara, para aquele cluster, volta para o cluster normal. Então é assim, você não precisa ficar fazendo o upgrade da sua máquina. Então você consegue fazer tudo isso lá dentro, tá? A integração de dados, né? Um outro ponto também muito importante, não é o que ele fala. Nós conseguimos implementar pipelines de dados para mover e transformar dados entre sistemas, né? Então, cara, você não fica muito restrito somente a dados estruturados. Por exemplo, quando você está Vou fazer até uma analogia aqui com o Integration Service. Pô, tô precisando criar uma pipeline aqui para pegar dados do Salesforce. Cara, você vai conseguir, vai. Só que tu vai ter que pedir uma ajuda de uma ferramenta externa, porque o Integration Service ele não tem um conector nativo com o Salesforce, então você vai ter que contratar uma outra empresa para fornecer aquele conector para você poder utilizar. Ah, pô, quero conectar com MySQL, beleza, vai ser uma conexão via o quê? O ADBC, Oracle, o ADBC, são coisas que tornam o seu processo muito mais lento, né? Subindo a nossa escadinha, cara, a gente para de frente agora com 2 pontos extremamente fantásticos. É o Data Lake e o Data House, né? Pô, o Data Lake, né? Ele é um conceito que foi criado lá atrás, né? Não tem muito tempo. Que ele é o que? É justamente preparado para você poder ter o armazenamento de dados brutos, né?
E o Data Warehouse, ele fala o quê? Para você poder trabalhar o armazenamento dos dados já processados. E quando você junta esses dois, cara, surge uma outra coisa muito fantástica, que é o Data Lakehouse. Então é assim, aí você consegue já entrar com conceitos que você já tem na camada de banco de dados, que é o que? Atomicidade, completude, integridade e... Fugiu o nome da outra aí, me ajuda aí, Wallace. E... Isolamento. Atomicidade, consistência, integridade e durabilidade. Durabilidade. Então, assim, você já consegue trabalhar com esses conceitos de ACID dentro do Data Lakehouse, né? E, cara, você também já pode sair daquele seu mundinho de ficar só vendo quanto que você vendeu, trabalhando com dados D-1, M-1, que é o quê? Você já consegue aplicar técnicas de machine learning e análise de dados mais aprofundadas. Então, assim, aqui você já entra aquele ponto que o Wallace trouxe para a gente no final de semana, que é a análise de dados near real time ou real time, né? Real time é muito difícil você pegar, né? Porque, pô, o dado surgiu agora, tu vai ter, ele não vai. Quando tu for pegar agora, já tá velho. Então... Já tem uma latência. Então é... falar e você ouvir já não é real time. Não é. Exato. E eu também não uso real time. Exatamente. Então, assim, você já consegue falar assim, cara, para o meu negócio, o dado histórico, ele é interessante? Mas, cara, é mais interessante o dado do momento. Por exemplo, você vai fazer uma análise das suas redes sociais, ou seja, você lançou um produto agora e você contratou para esse seu produto um influencer famoso aí para ele divulgar sua marca, né? Como é que tá a aceitação disso? O que o povo tá falando? Será que você tá vendendo? Por exemplo, tem até um case aí se eu não me engano, é da Natura, vou ver se eu acho e mando para vocês. E eles fizeram um estudo e ficou comprovado que a melhor forma de divulgação de um produto deles é no intervalo da novela das 8. Então, se você for reparar, a maioria das propagandas da Natura, elas ocorrem no intervalo da novela das 8. Então, o que eles fazem? Eles lançam aquilo ali, contratam alguns influencers para quê? Para divulgar a marca e começa a analisar como é que aquilo ali está sendo aceito. Então, você começa a pegar o quê? Dados de diversas fontes e começa a cruzar para ver o que? Pô, realmente esse produto aqui foi bem aceito no mercado. Pô, estão reclamando, pô, da tampa do produto, que, pô, a tampa tá frágil, pô. Já tive 10 clientes que reclamaram que a tampa quebrou, mas, pô, já vendi milhares de produtos. Mas talvez aquilo ali pode ser um ponto negativo, né? Porque você vai continuando com aquela linha, vai trocando somente a fragrância. E o cara fala assim, pô, mas a tampa é a mesma, eu vou comprar não, a que eu comprei da semana passada quebrou, vou gastar mais um dinheirão com essa. Então, assim, às vezes você fica com aquela imagem ruim do produto e que não é, às vezes, o produto que você comprou, cara, foi com a peça defeituosa. Então, muitas das empresas, hoje em dia, quando você reclama, pô, comprei um produto com defeito, ou um produto veio ruim. Uma vez isso aconteceu comigo, que eu comprei... Minha filha era pequena, eu comprei tipo uma farinha láctea e, pô, ela veio estragada por dentro, veio mofada. Cara, eu entrei em contato com a empresa, informando, eles pediram, cara, só manda uma foto só não é nem do produto, é do lote. Aí eles mandaram tipo um exemplo da embalagem, onde que eu tinha que tirar a foto daquele lote. Por quê? Para eles, provavelmente deve ser para rastrear, né? Se aquele lote ali vai ter alguma outra reclamação. Cara, eu mandei aquilo para eles. Cara, nós recebemos aqui em casa, cara, uma caixa com vários produtos deles. Então é assim, eles não quiseram nem a foto do produto mofado, eles quiseram a foto do lote para poder trocar. Então é assim, as empresas hoje elas estão dando o quê? Estão dando muita voz para o que o consumidor final está falando. Ele fala assim, cara, eu não vou falar pro Wallace assim, pô, Wallace, pô, nunca nenhum cliente reclamou. Até eu falo assim, pô, mas eu sou o primeiro então.
Eu comprei o produto ruim. E aí? Eu fui premiado, então. É aquele negócio, né? Numa chuva de Xuxa, no meu colo caiu um Pelé, né? Então, cara, vou fazer o quê? O meu tá estragado, o que eu faço? Então, assim, as empresas hoje, elas não titubeiam para trocar as suas coisas. Elas estão dando muita voz ao cliente. Porque, cara, hoje com rede social, imagina, se tu pega esse produto, a empresa fala que não vai trocar e tu vai para uma rede social aí, você é um influencer famoso, tu começa a fazer propaganda, aquele vídeo começa a viralizar. Cara, é uma propaganda negativa para a empresa. Então, assim, é melhor ela receber um elogio seu na rede social, você contando que, pô, teve esse problema e, pô, entrou em contato com ele, se, pô, recebeu um kit bonitão, porque o pessoal fala assim, pô, realmente, essa empresa, ela tem o quê? Ela tem um foco no cliente, né? É o que tem hoje o famoso XC, né? Que é a experiência do cliente, né? Então, que as empresas focam muito hoje, né? Então, cara, isso daqui é o ponto que o Wallace estava falando lá no início, né? Que é o quê? Beleza, eu vou automatizar minha esteira, mas eu tenho que garantir o quê? Qualidade, segurança e conformidade dos meus dados. Então, é assim, não basta eu ter uma esteira bonitona se lá no final eu estou entregando o dado errado. Se eu estou entregando o dado de qualquer jeito. Então, é assim, esse é o conceito de testes, qualidade de data quality. Então, são processos que vieram com muita força para a parte de dados depois que entrou essa parte da arquitetura moderna. Eram conceitos muito focados para a parte de desenvolvimento. Quando você desenvolvia um software, você tinha que ter uma série de testes, né? Teste unitário, teste de esforço, um monte de coisa, e que falasse assim, cara, ó, o setor de qualidade pegou esse software e encontrou esses problemas aqui quando eles colocaram 50 usuários simultâneos acessando ela. Então você começa a ver como é que você pode estar melhorando seu negócio. E com dados isso ganhou muita força e também está sendo muito explorado pelas empresas, tá? Quer complementar, Oscar, alguma coisa aí? Só um complemento em relação lá àquela obter dados, não só da sua empresa, por exemplo, sistema legado, membros, analisava a sua empresa, começou a analisar dados também externos, e agora tem também uma plataforma chamada Snowflake, que veio com uma novidade que eu acredito que vai crescer bastante nos próximos meses, e é a possibilidade de você vender e comprar dados direto na plataforma também. Era algo que eu não sabia, tá? Ela tem 2 semanas, e é bem legal. Por exemplo, você tem lá a sua empresa, você quer comprar uma base, por exemplo, de CEP no Brasil. Vamos supor que essa base seja difícil de encontrar. Aí você pode encontrar uma base como essa lá no Snowflake, ou dado de um concorrente seu. Ele pode disponibilizar lá uma... Claro que ele não vai partilhar dados sensíveis, mas dados que ele vê que tem algum valor, ele pode negociar. Então, hoje em dia está crescendo até o comércio de dados, né? Acho que a Snowflake foi pioneira nisso. Então, é algo legal aí, que acho que vai crescer bastante nos próximos meses. Né? Exato. É o famoso colocar o CPF na compra, né? Exatamente. Você passa lá e depois pode ser vendido. Exato. Então, assim, pegando um gancho no que o Matheus falou, Matheus, aqui a gente entra um pouco na arquitetura moderna, né? Que é onde a gente realmente encontra a nossa arquitetura medalhão, né? Lá dentro, né? Então eu peguei aqui uma breve descrição, né? No site aqui da DataSite, que fala o seguinte: uma arquitetura medalhão é um padrão de design de dados usado para organizar logicamente os dados em um lakehouse, com o objetivo de melhorar, incremental e progressiva a estrutura e a qualidade dos dados. Olha, qualidade voltando de novo aí, ó. À medida que fluem através de cada camada de arquitetura, ou seja, nós temos dentro da arquitetura medalhão, né? Justamente medalhão por ser bronze, silver e gold, tá?
Então, assim, vocês podem encontrar outras empresas que utilizem outra nomenclatura, tá? Não tem problema, mas continua sendo arquitetura medalhão, tá? Então, vamos lá. Antes de falar isso daí, eu queria trazer um ponto aqui, que é o seguinte. Deixa eu só pegar uma colinha que eu trouxe aqui para botar aqui na tela, né? Vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Quando a gente fala, né, na arquitetura medalhão, né, ela o quê? Ela descreve uma série de camadas de dados que denotam a qualidade dos dados armazenados dentro do nosso data lake, tá ok? Onde a adoção de uma abordagem de várias camadas pode criar uma fonte única, confiável para os produtos de dados da nossa empresa, tá? Como eu falei para vocês aqui, né? E a arquitetura medalhão, né? Quando a gente fala na parte do Lake House, ele veio para quê? Ele veio para garantir o ACID, né? O que vem a ser o ACID, né? É o que? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, né? Onde ele fala o quê? Na atomicidade, que uma transação ela é realizada de forma inteira, ou seja, ela não pode ser partida, tá? O que vem a ser isso, né? Quando a gente está, por exemplo, fazendo uma carga de dados, né? Você vai fazer uma carga de dados em batch, né? Ou seja, você tem um bloco de dados. Geralmente, quando você está fazendo isso, por exemplo, Integration Service, Pentaho, Data Factory, geralmente quando você está lendo uma origem e você está gravando num destino, você consegue parametrizar o tamanho desse seu batch, né? Ou seja, de quantos em quantos registros vão ser carregados. Não é que eu tenha 1 milhão de linhas na minha tabela e que eu vou inserir 1 milhão de linhas de uma vez só. Não, ele vai pegar aquele 1 milhão de linhas e vai quebrar em blocos. Então, o que ele está te dizendo aqui? Eu peguei 1 milhão de linhas e vou quebrar a cada 100 mil registros. Então, assim, quando ele pegar esses 100 mil registros e tentar inserir, ou seja, ele está realizando uma transação. Uma transação que é uma ação dentro de um banco, tá? Então, ele vai pegar aqueles 100 mil e vai tentar inserir. Se dos 100 mil, um registro estiver errado, ou seja, por exemplo, estourou o tamanho de um campo, ele não vai carregar 99.999. Não, ele vai pegar esses 100 mil e vai rejeitar. E vai pegar outro bloco de 100 mil. E assim ele vai. Então, ele vai garantir que esse registro seja carregado na sua... Ou seja, desculpa, que a transação ela vai ser executada na sua totalidade. Tá bom? Eu tenho um exemplo bom também. Manda aí. Que eu acho que a galera pode gostar. Vamos supor que você tem aí quer fazer um Pix para alguém. Né? Matheus quer fazer um Pix para o Quintela. Você tentar fazer um Pix. Quando você envia o Pix, se a conta do Quintela não existir, aquele dinheiro não sai da sua conta. Ele volta para sua conta. Ou se você tenta e fica indisponível, o dinheiro volta. Né? Ou seja, ele faz uma operação de rollback. Então, ou o dinheiro vai para a conta dele, ou ele volta para a sua. Ele não fica no meio do caminho. Vamos supor que você manda o dinheiro e o servidor lá, o Banco do Brasil, ela caiu e o dinheiro já saiu da tua conta. Onde o dinheiro ficaria? Ele ficaria no meio do caminho. Então, a atomicidade é basicamente isso. Ou você faz tudo, ou você não faz nada. Ou o dinheiro sai da sua conta, vai para a conta do destinatário, ou ele volta para a sua. Ele não fica no meio do caminho. Né? Então, é basicamente isso. Eu achei bem legal quando eu vi. Não é meu, mas eu entendi isso dessa forma. Então, pega um gancho, então, agora para a gente entender consistência nisso que o Wallace acabou de falar. Ó. Garante que uma transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido. Ou seja, você mandou o Pix, se não chegou no destino certo, não foi consistente. Então, assim, vai abortar. Tá? Isolamento. Vai garantir que o resultado de uma transação seja independente de outras transações concorrentes. Ou seja, quando você abre... Isso é um conceito muito interessante quando a gente fala de banco de dados, que é quando a gente trabalha por transação, né? Transação, no SQL, ele não fica muito explícito quanto é no Oracle, tá? Porque no SQL, quando você quer criar uma transação, você tem que digitar um begin tran. Ou seja, se digitou begin tran, quero testar um delete.
Você vai lá na tabela e apaga o dado. Se o Wallace for consultar a tabela, o dado está lá. Porque você abriu uma transação. Ou seja, ele também pode ficar aguardando a conclusão da sua transação para a ação dele ser executada. Então você cria um isolamento e o que é? Como se você estivesse ficando assim, cara, tô no meu mundinho aqui, cara, ninguém me perturba. Tô aqui quietinho. Então ali você vai trabalhando. Então o teu dado está isolado. Ele não vai ficar, aquilo que você está fazendo ali dentro, ele não vai ser persistido ainda. Ele vai ser persistido no banco quando você realizar um commit, para você falar assim, pô, beleza, fiz o delete, validei o dado, tá certinho, agora eu vou confirmar a transação. Como é que você confirma? Um comando commit. Você fala assim, pô, não ficou legal não. Como é que eu desfaço? Você manda um rollback. Quando você mandou o rollback, você falou assim, ó, terminei, liberei o dado. Então o dado está liberado. E a durabilidade, né? Ou seja, toda vez que uma transação começa, né, ela tem que terminar, ou seja, por um commit ou por um rollback, tá? Então é assim. Pode falar, pode falar. A questão ali do isolamento, até também trazer um outro exemplo, isso também acontece, por exemplo, no seu computador. Se você abrir um arquivo, por exemplo, abre um Excel da vida, se você olhar nas pastas ocultas, ele cria um ponto lock lá no seu arquivo Excel. Se ele estiver aberto e você tentar apagar, você não consegue. Por quê? Ele diz que aquele arquivo está em uso. Então isso também segue o mesmo princípio na tabela. Quando você tem uma transação aberta, é como se aquela tabela vai ter que esperar para fazer qualquer coisa com ela. Você não consegue consultar, você não consegue fazer nada, a não ser que você use comandos para fazer isso. Mas, por modo padrão, você não faz nada enquanto aquilo está aberto. Né? Então o arquivo é a mesma coisa. Está o arquivo aberto, você não consegue apagar o arquivo. Exatamente. Então, e é o famoso. Aparece ponto lock lá. É o famoso também somente leitura, né? A pessoa só consegue ler aquela informação, né? Ela não consegue atualizar, por quê? Porque alguém já entrou na tua frente, tá? Então é assim, e com isso, né, surge o quê? Os 3 termos famosinhos, né? Que é a camada bronze, que é o dado bruto, né? Ou seja, fazendo uma analogia naquela arquitetura de data warehouse, né, seria a nossa camada de stage, né? Ou seja, eu peguei o dado e trouxe para minha casa, do jeito que ele vem. Veio da origem, eu trago do mesmo jeito. A prata é o quê? É um dado que já está validado, ou seja, você já trabalhou ali aquela informação, já botou nos padrões normais, nomenclatura de coluna, tipo de data type definido, já botou dentro do esquema correto. Geralmente o pessoal costuma separar isso daqui por esquemas bronze, prata e gold mesmo, tá? E o dado na camada ouro, né? Ele já é aquele dado enriquecido. É aquela, por exemplo, normalização que você fez aqui na camada prata. Quando chegar aqui na camada ouro, você já vai enriquecer o que? Já vai criar uma dimensão. Às vezes você tem 3, 4 fontes de dados que no final vão te dar dados de venda. Por exemplo, você tem 3 fornecedores, esse caso que o Wallace trouxe aí, que compartilhamento de informação, né? Que existem provedores hoje de dados, né? Então, você foi na farmácia e informou o teu CNPJ, ou teu CPF, o cara foi lá e digitou. Tu foi no mercado, informou o seu CPF. Então, assim, aquilo ali não é só porque o cara quer ter um programa de fidelidade com você, não. Aquele seu dado, provavelmente ele vai estar sendo comercializado com alguma empresa, tá? Então, você imagina, você pegou um dado de uma rede de farmácia, tu pegou um dado de uma rede de supermercado, tu pegou o dado de uma rede de e-commerce. São 3 origens diferentes, né? Então, assim, quando você chegar na camada ouro, você vai ter que fazer um enriquecimento para quê? Para juntar essas 3 fontes e virar uma única fonte. Porque no final você quer ver o quê? Você quer ver o seu dado de venda. Você quer ver o quê? O seu dado dos produtos que estão sendo vendidos. Talvez você tenha uma codificação que cada uma das origens usa um padrão diferente. Na empresa A, ele usa o quê? Ele bota o XPTO e um sequencial depois. No outro é o quê? É um sequencial, mas é um sequencial que tem que ter 10 posições. O que não tiver nas 10 posições, ele completa com 0 à esquerda. Então, aí no final, você vai enriquecer o seu dado, né? Você validou aqui na camada silver, né?
e na camada Gold você fez o quê? Você enriqueceu esse dado para no final ele virar sua informação final, né? É o que eu digo aqui, ó. Na camada Bronze, os dados não são avaliados, tá? Você só vai trazendo informação, tá? Eu coloquei até uma coisa aqui que muitas das empresas, elas não costumam fazer, tá? Que é o quê? Transformar na camada Bronze ela numa camada incremental, tá? Geralmente as empresas elas fazem essa parte incremental na camada prata ou camada silver, tá? A camada bronze a galera costuma trabalhar como uma camada de transição. Peguei um arquivo, carreguei, incrementei na camada silver e na camada gold trabalhei o dado e virou informação. No próximo ciclo, geralmente eles vão chegar aqui na camada bronze e vão dar um truncate na tabela, ou seja, ela é zerada sempre a cada ciclo, tá? E o dado ele fica sempre incrementado aqui. Só que como eu vi algumas literaturas falando que são incrementais, tá? Por onde eu passei, eu nunca vi ninguém incrementando na bronze, tá? Mas eu trouxe aqui só para falar assim, pô, mas eu encontrei trabalho na minha empresa, a gente fala assim, beleza, pode, não tá errado não, tá? Pode trabalhar também dessa forma de boa, tá? Na camada prata, silver, né, o que é? Dado validado e enriquecido que pode ser confiado para análise. Aqui também tem outro ponto que eu também nunca peguei, que é isso daqui, ó. Confiável para análise não quer dizer que seu dado não seja confiável, tá? Eu entendi mais o que ele quis dizer aqui, posso ser feita até uma compreensão errada, que é o quê? É onde você disponibiliza para alguém consultar, tá? Essa informação. Geralmente, aonde eu já passei, esses dados, essas duas camadas aqui, elas eram única e exclusivamente da equipe de engenharia de dados, tá? A galera de análise de dados e data science e negócio também, porque tem muita empresa que a galera de negócio consegue espetar o Power BI dele ou fazer análise via Select mesmo, eles fazem na camada Gold, tá? Então, assim, eu entendi isso daqui. Fala aí, fala aí. Só para complementar, que na minha experiência também sempre foi assim. Então, dados de bronze, galera de negócio, exato. Então, assim, eu entendi que quando eu vi isso aqui escrito, eu falei assim, pô, mas será que ele está querendo dizer que quem está acessando isso é a galera que vai fazer as análises? Mesma forma que eu fiquei na dúvida quando ele coloca isso daqui na camada bronze, que ele fala que são dados incrementais, tá? Então, assim, eu trouxe esses dois pontos, porém eu nunca vi isso acontecer por onde eu passei, tá? Fala aí, Renato. Você tá falando aí, eu entendi, é como se essa literatura aí que você viu, é como se, tipo, porque esse processo aí, né, das camadas, né, silver, bronze, silver e gold, ele está atrelado àqueles três processos lá da arquitetura no on-premise, né, que é o state, o ODS e a parte DW. É como se ele colocasse, é como se ele pegasse uma etapa que seria, é como se ele pegasse um passo de uma etapa posterior e trouxesse para uma etapa anterior. Pelo que você está falando, é como, assim, eu estou falando, estou dizendo que é o que está correto, né, que você está analisando o que você está dizendo aí, por exemplo, nessa parte incremental, normalmente o pessoal aplica ela nessa segunda etapa aí, né? Sim. Então é como se ele estivesse trazendo essa etapa para bronze e pegando a parte dos dados confiáveis que normalmente está no DW, trazendo para prata. Exato. Assim, é isso? Tá dando esse... Você quer ver? Pode falar, Wallace, vai lá. Não, eu ia falar que também podem ver, eu já vi, tá? O projeto que eu passei, tem uma camada anterior à bronze, tá? Que seria além de zone, né? Então é comum também ter essa camada antes da bronze. E na bronze, aqui no fim de uma tabela delta, né? E do delta, aí sim faria lá o R para outra. E assim. Exato. Um exemplo que eu até trago nessa questão dos dados serem incrementais na Silver, né? Até pegando o que a gente tinha lá no on-premise, né? Que a gente tinha as três caixinhas aqui, né? A Stage, a ODS e o DW, né?
em algum momento a gente tinha diversos arquivos sendo gerados aqui, né? Isso pegando no universo que eu trabalhei. E esses arquivos eles passavam pela Stage, depois eles vinham para a ODS e depois vinham na Gold, na Gold, no DW. Então é assim, como é que eu vejo o incremental na ODS e o incremental na prata, né? Quando a gente olhava dado de pedido, por exemplo, você chegou agora no e-commerce lá e falou assim, pô, vou comprar um tênis aqui. Tu gerou um pedido de compra. Então teu pedido tá lá o quê? Primeiro status aberto. O segundo status do seu pedido é o quê? O pagamento, né? O faturamento. Então, quando eu recebo esse meu dado aqui pela primeira vez, o teu pedido ele vai vir aqui na Stage como aberto, né? Ou criado. Aí eu vou trazer esse dado aqui para minha ODS e no final das contas vai ser uma compra, uma futura compra que vai acontecer aqui, porque compra eu só vou considerar quando ele for realmente faturado, né? Aí beleza, aí esse arquivo daqui morreu. Aí demorou 2 minutinhos lá, beleza, pagamento processado. Aí quando eu rodar esse ciclo de novo, aqui esse dado vai ser apagado na Stage, tá? Mesma coisa que aconteceria na Bronze. Na camada ODS, eu vou ter mais uma linha para esse pedido. E aqui no DW, eu vou ter o mesmo registro, só qual é a diferença? Mudou o status. Ele foi faturado. Então, olha só. Morreu esse arquivo também. Final do dia, teu produto foi o quê? Separado para entrega. Ou seja, gerou um outro arquivo, né? Então, esse registro aqui, que foi do segundo arquivo também, ele vai ser apagado. Um novo registro vai ser inserido na ODS. E aqui vai ser o quê? Mudou nada, só vai mudar o status. Morreu esse terceiro arquivo aqui. Aí seu produto saiu para entrega, né? Chegou um outro arquivo, né? Aqui tinha um registro do terceiro. Quando eu for processar isso daqui, esse registro aqui vai morrer. Vai entrar uma nova linha aqui, que é o saiu para entrega. Vai inserir mais um registro aqui na minha ODS. E aqui vai fazer o quê? Não mudou nada, só vai mudar o status. Beleza. Aí chegou mais um arquivo aqui, que é o quê? Baixa dos produtos que foram entregues. Processei ele? Processei. Matei esse dado aqui na ODS, na Stage, que era do quarto arquivo, e inseri mais um arquivo. Venho aqui na ODS e insiro mais uma linha. No DW é o quê? Não mudou nada, só vai mudar o status. Então aqui na ODS vai ser o quê? Vai ser o workflow do meu pedido. Eu consigo ver todo o andamento do meu pedido. E eu também consigo ver o quê? A posição final dele. E foi o quê? Foi entregue, foi cancelado, foi desviado, foi entregue, mas depois teve uma devolução. Então, assim, na Silver ou Prata, para mim, ela vai ter esse mesmo trabalho da ODS, que é o quê? Incremental. Eu vou incrementar e quando eu levar para o DW, eu não posso levar 5 linhas do meu pedido. Eu tenho que levar um status do meu pedido. Porque no final o pai do Matheus vai falar assim, cara, quantos pedidos que eu tenho faturado, quantos pedidos que eu tenho aberto e quantos pedidos que eu tenho cancelado. Então é assim, no DW eu vou manter um único registro mas vou atualizando ele. Na ODS eu tenho um fluxo dele, porque a ODS, no final das contas, ela vai ser o quê? Quase que uma cópia do meu transacional. E na Stage é o que? Toda vez que isso aqui rodar, eu venho aqui e apago o que eu tenho. E entra um arquivo novo, processo e processo. Por isso que eu falo que eu nunca vi um incremental na Bronze e nunca vi ninguém consultando na Prata. Mas na ODS eu já vi. Muita gente consultando, tá? Ficou claro isso aí? Podemos seguir? Então aqui é como a gente... Renato tá com a mão levantada ali. Quer falar, Renan? Tá no muro. Sim, desculpa. Foi na hora que o Wallace estava falando, é uma coisa que ainda talvez você explicando eu consiga assimilar melhor. Qual o papel, né? Porque
vê muito essa questão dessas 3 etapas aí, né? A bronze, prata e gold. A lente zone, qual é a diferença, assim, digamos assim, no o limiar dela para a bronze? Vai lá, Oscar, quer responder? Posso falar? Cara, a lei de zone, pensa no seguinte. Você tem um RP SAP gerando dados. Você tem dados da rede social. Você tem dados XML. Um monte de dados diferentes. Em arquivos de formatações diferentes. Né? Você pode armazenar isso diretamente numa camada bronze, esse dado bruto, né, com todos esses formatos diferentes. E depois, na Silver, você criar um schema. Ou você pode armazenar isso numa lente zone com esse formato bruto. E na hora de você jogar isso numa tabela Delta, né, que é um tipo de armazenamento voltado para Big Data, com alta performance, Spark, é um formato bastante amplamente utilizado, é o padrão Databricks. Cara, você, na lente zone, você vai deixar o dado realmente bruto. Na bronze, você vai transformar ele numa tabela Delta. Para quando você for juntar com a Silver, esse merge, né, que seria uma junção das duas, vai ser com alta performance. Então, uma estratégia que, ao invés de ser direto na bronze, ter uma lente zone com dado bruto. Na bronze, ele já vira delta, a delta table na bronze. E na hora que você vai juntar a bronze com a Silver, vai ser muito mais rápido do que a bronze ser um formato bruto para você juntar com a Silver. Percebe a diferença? Sim, entendi. Então, a lente zone não tem formato, não tem nada. Apesar que a literatura diz que a bronze deveria ser dessa forma. Só que quando você tenta juntar a bronze com o formato Silver, né, que seria... ou você, por exemplo, se escrever direto delta na bronze, também não é possível. Vamos supor que você tem um SAP e você não tem uma ferramenta que escreve direto delta na sua bronze. Como é que você vai extrair do SAP e escrever delta direto na bronze? Seria difícil. Ou até impossível, dependendo da ferramenta que você está utilizando. Então, por isso que se adotou, né, pelo menos no projeto que eu passei, a lente zone, que armazenava o dado realmente bruto. E na bronze, o dado já era delta. Bronze, silver e gold sempre formato delta. Entendi. Então, no caso, a lente é bruto mesmo. Essa lente seria uma etapa dentro dessa arquitetura de Big Data que vai facilitar, né, o processo, digamos assim, ela vai pegar todos esses dados brutos, realizar um tratamento e já jogar para uma outra camada de uma maneira mais refinada. Não é tratamento. Não tem tratamento. Não é um tratamento, digamos, desculpa. Seria... A bronze é igual à lente, é a mesma coisa. Certo. O dado que está na lente é o mesmo dado que está na bronze. A diferença da bronze é que a bronze é o formato delta. Só isso, é o formato. Tá, beleza. É somente formatação. A transformação se faz na Silver. Entendeu? Olha para esse exemplo que eu coloquei aqui na tela. Isso aqui seria uma arquitetura dessa que a gente está falando, tá? Então é assim, você tem aqui todas as suas origens, tá? Você precisa de um mecanismo para quê? Para conectar nas suas origens e trazer ela para você. Esse trazer ela para você, você vai estar armazenando aonde? Dentro de um storage. Esse storage é o quê? É a sua lente zone. Entendeu? É o seu file server. É como se fosse isso daqui, ó. Você tem as suas fontes, as suas origens, né, os sources. E aqui você vai ter o quê? As camadas. A primeira camada é o que o Wallace falou. Você pode pegar direto de qualquer um desses daqui e jogar direto para bronze. Tá? Só que assim, se você precisar reprocessar esse dado, você vai pegar ele da onde? Se for um dado delta, como é que você pega ele? Por isso que a gente faz? A gente primeiro armazena o dado bruto, extrai de lá e traz para você. Agora o dado está com você. Em Parquet, CSV, TXT, seja lá o que for. Mas o dado está com você. JSON, você trouxe o dado para você. Aí agora você vai começar a processar
ele nas suas camadas: bronze, silver e gold, tá? Pensa sempre assim: a sua land, ela é obrigatória? Não, mas ela vai estar implícita de qualquer forma no teu local, se você tirar o dado da origem e jogar para o seu storage. Armazenou no seu storage, que é onde o arquivo fica disponível lá, ou seja, a informação, vídeo, áudio, seja lá o que for, ali é sua land zone. Tá? E na landing zone também tem uma outra desvantagem, digamos. Na landing zone você não tem as propriedades assim. Exato. Já na bronze, quando aquilo vira delta, você consegue garantir todo o controle de transação. Exato. Que foi insert, update, delete. Então a bronze e a landing zone, elas têm os mesmos dados, só que na bronze você tem propriedades que na landing você não tem. Porque lá é um data lake comum. Na bronze você tem um delta lake, você quer chamar. Mas você tem controle de transação aí nessa camada bronze. Lá na landing zone você não tem. Entendeu? Então tem uma grande diferença aí. A gente muda da água. Muita coisa. E seguindo aqui, né? A gente falou lá atrás, né? Quando nós olhamos esse desenho daqui, né? Na questão de que dos data lakes do data warehouse, né? Que no final nós falamos o que? E eu nem sei se eu coloquei aqui, acho que está aqui na frente. Que é essa famosa imagem, né? Lá do Databricks, que é o que? A gente tem o data warehouse, né? A gente tem o data lake e a gente tem o lake house, né? Que no final das contas, o que? O lake house é uma evolução desses dois. Que é o que? Você uniu armazenamento, né? Bruto. Você vai estar com o dado numa estrutura de banco, porém trabalhando com dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados e garantindo todas aquelas definições que nós falamos de ACID, tá? Então vamos lá. Então, os data warehouse, o que são, né? Eles são um repositório de dados, exatamente como que é o nosso amigo Data Lake, tá? Qual a diferença, né? 99,9% dos dados de um data warehouse, eles vão ter origem aonde? Em algum sistema transacional, tá? E eles chegaram dentro de um data warehouse através de um processo de ETL, tá? Quando a gente já fala de um data lake, ele é o quê? Ele também é ele é um tipo de repositório de dados, tá? Só que qual é a funcionalidade deles? É armazenar grandes volumes de dados, tá? E dados variados. Assim, aqui nós estamos falando o quê? Que eles vieram de um sistema transacional, tá? Olha o que ele fala aqui. Normalmente dados estruturados, tá? Quando você está num data lake, não. Cara, misturei tudo aqui, ó. Joguei música, joguei vídeo, joguei áudio, TXT, JSON. Então, assim, você vai armazenando tudo, tá? E o que ele fala aqui, ó. Os dados são definidos somente depois de consultados. É o que o Wallace falou. Você armazenou, mas você só vai definir o dado depois que você consulta ele. Então, é assim. Aqui você está armazenando todo mundo, né? Mas ele só vai ser definido quando você começa a entrar nessa parte aqui, ó, de processar o dado. Aí aqui você começa a desenvolver as estruturas dele, tá? Então vamos lá. E por que nós precisamos de um data lake, né? Olha só. Auxilia o trabalho dos cientistas, analistas e engenheiros de dados, né? Cara, ali você tem acesso de forma muito rápida à informação, tá? Sem restrição de dados, ele fala por quê? Porque ali estão todos os tipos de dados, tá? Não confunda essa questão de sem restrição com questão de segurança, tá? Você consegue garantir quesitos de segurança também dentro de um data lake, tá? Os dados são transformados, olha o que ele fala ali, apenas quando são necessários para análise. Ou seja, você vai pegando os dados e vai jogando tudo ali. Pô, preciso analisar minha rede social. Aí sim, você vai pegar o dado que vem da rede social e vai transformar ele para você fazer suas análises, tá?
Aqui, ó, como falado anteriormente, armazenado de forma bruta. Você pegou lá da tua origem e trouxe para você. Aqui a questão da segurança, ó, exigem governança e manutenção contínua para que os dados possam ser usados ou acessados, tá? Então não confunda essa questão aqui de sem restrição com a questão de acesso, tá? Aí, pelo fato de os data lakes conterem dados brutos em diversos formatos, essa arquitetura é perfeita para os cientistas de dados, tá? Pois eles são capazes de trabalhar com os dados nativos e de forma rápida, tá? Você também pode permitir o acesso da sua galera de data science, que é difícil você pegar uma galera de data science que sabe fazer esse processo todo de ETL, mas tem alguns que são bem sagazes, tá? E aqui também, ó, trabalham com análise de dados e machine learning nos dados diretamente em um data lake, ganhando performance em um projeto de dados. Por quê? Porque aqui você vai estar trabalhando com o Spark. O Spark vai te dar um poder de processamento absurdo, tá? E os data lakes, eles são iguais aos data warehouse? Não, eles não são, tá? Data warehouse, eles são bancos de dados otimizados para analisar dados relacionais oriundos de sistemas transacionais. Aqui entra muito aquele ponto que eu falei para vocês, que você, quando está construindo um data warehouse com as suas dimensões e as suas fatos, você precisa reduzir o máximo possível de dimensões, tá? Porque só assim você vai conseguir otimizar o acesso à sua informação, tá? Porque quanto menor o número de tabela, menor vai ser o número de relacionamentos que você vai ter dentro do seu data warehouse, tá? E os data lakes, eles armazenam diversos tipos de dados, as suas estruturas, os dados não são estruturados e eles são definidos apenas no momento da captura, tá? Então, outro ponto mega importante entre eles, tá? O seu data warehouse, ele é limitado ao seu hardware, tá? E o seu data lake, você escalona ele à medida que você precisa, tá? Então, assim, isso, ó, é muito rápido, tá? Quer complementar, Wallace, aí? Eu posso falar também que o Data Warehouse, hoje em dia também já existe o conceito de Modern Data Warehouse, são repositórios na nuvem, e eles têm uma estrutura um pouco diferente, geralmente, na minha experiência, ele só na camada Gold, né, que seria a camada onde você vai disponibilizar o dado do cliente. Armazena o dado numa camada, passa para o outro, no final ele vai para o Modern Data Warehouse, os mais conhecidos aí, Snowflake, BigQuery, Synapse lá na Microsoft, na Amazon, Redshift. Então, as principais nuvens têm, cada uma tem um Modern Data Warehouse diferente. Mas quando a gente está falando de Data Warehouse, geralmente está falando do ambiente mesmo on-premise. Ela falou. Exato. E assim, eu trouxe outras informações aqui também, que eu trago algumas diferenças entre o Data Warehouse e o Data Lake, né? Isso daqui foi um pedaço de uma apresentação antiga que eu fiz, e nessa época nem existia o Lake House, né? Então por isso que aqui só tem os dois, tá? Mas aqui para frente eu trouxe, consegui pegar também lá da Data Science, uma comparação que ele faz com os três, tá? Entre Data Warehouse, Data Lake e Data Lake House, tá? Não vou querer entrar muito nesse critério, vou deixar porque eu quero apresentar o outro cenário para vocês, tá? Isso daqui, esse ponto daqui também é muito importante, que isso aqui também vai de encontro àquele quesito lá de documentação, né? Que é o catálogo de dados, né? É extremamente importante você manter dentro da sua empresa algum repositório onde a gente consiga ter tudo isso aqui que nós falamos, ó. Essa parte daqui, ó, implementação de processos automatizados que você consegue garantir, você consegue ter essa visão, tá? Dos testes e também esse ponto que a gente fala aqui da arquitetura do BI tradicional, que é onde a gente consegue ter todo o acesso às regras, tabelas, descrições que a gente tem no nosso processo, tá? Então é esse ponto que eu queria falar aqui, que é do catálogo de dados, né? Então é assim, voltando àquele assunto que a gente começou lá no início da nossa conversa, né? O gestor ele sempre vai querer
ver o quê? Cara, tá, eu vou colocar isso, mas qual é a diferença de um para o outro e qual é o custo que eu vou ter implementando essa solução, né? Então é assim, quando a gente fala na parte de diferenças, né? A arquitetura tradicional, ela é muito focada a você olhar até o dia de ontem, né? O famoso D-1. Tem algumas empresas que gostam de, não, eu quero ver só o mês menos um. Então você olha para o mês atual e não vai olhando o seu mês real, né? Então é assim, muitas das vezes, eu acredito que o Wallace já pegou muito isso aqui na vida dele. Os projetos de BI superam as necessidades de relatório, ou seja, muitas das vezes você vai falar assim, cara, mas isso daqui é um relatório, não é um BI. Ninguém está tomando decisão em relação a isso daqui. Geralmente, quando a gente pega as métricas, é o quê? O mais avançado vai ter um year to date. Entendeu? No máximo é o quê? Uma soma, uma média. Quanto que eu vendi em relação ao mês anterior? Qual vai ser? Qual é o meu avanço que tá, né? Isso daqui, os dados são armazenados de forma estruturada, ou seja, em tabelas, né? Já quando a gente fala da arquitetura moderna, né? Isso daqui já foge um pouco, porque os dados históricos não são muito úteis, tá? Mas quando você está falando de data science, o dado histórico ele é útil, tá? Porque tem uma teoria aí que fala que para você montar uma análise preditiva boa, você tem que ter pelo menos 5 anos de dado para você poder ter aquele dado evolutivo e você conseguir ver aquilo ali, tá? Esse outro ponto aqui que nós falamos também, recomendo fortemente assistir o vídeo que o Wallace compartilhou no final de semana, trabalhar com dados mais próximos da realidade, né? Real time ninguém vai trabalhar, tá? Então a galera costuma falar, pô, meu dado é real time. Cara, não tem isso na vida, tá? E os algoritmos analíticos, eles já são mais agressivos, eles vão estar voltados muito para quê? Análise preditiva e prescritiva, tá? E esse outro ponto daqui também é muito interessante, né? Que é quando ele fala o quê? Que as técnicas buscam a identificação de padrões e relacionamento entre variáveis, análises estatísticas, qualitativas e quantitativas, e análise e modelagem preditiva para previsões de resultados futuros, né? Então é assim, até aqui você não conseguiu muito convencer o seu gestor, você vai ter muito trabalho nesse ponto daqui, que é quando você vai falar de custo, né? Então é assim, qual é o mais barato? É esse daqui. Esse daqui é mais caro. Só que aí se você chegar só com esse argumento, você talvez não vai conseguir convencer ele. Mas se você chegar com outros argumentos, falando assim para ele, pô, só, ele é mais barato, mas você tem um alto custo para manter ele. Tá? Por que um alto custo? Você vai ter que ter profissionais na tua empresa que conheçam de servidor, infraestrutura, rede, DBA. Aqui você não precisa de mão de obra especializada para isso. Porque você vai estar contratando um serviço, contratação de serviço. Você vai contratar o serviço de um provedor. E o provedor vai falar assim, pô, Matheus, tá aí, sua nuvem, provisiona seu banco de dados aí, backup, essas coisas, deixa comigo. Tem aqui meu SLA, a maioria você está vendo, 99,99% de serviço no ar. E, cara, um ambiente on-premise, ele tem esse grande desafio daqui. É muito difícil você escalonar ele. É muito difícil porque pode chegar uma hora que, cara, não exista mais peça para o seu servidor. Ou o seu servidor não suporta mais um sistema operacional. Então é assim, beleza, ele é mais barato? Mas você
contratou gente para trabalhar e você ainda comprou um elefante branco. Você tem um equipamento na tua empresa, que aquele equipamento ele tem uma vida útil. Vai chegar uma hora que você não vai mais poder contar com ele. Você vai falar assim, cara, beleza, eu comprei uma Blade aqui da Dell, porra, maravilha, eu gastei 200 mil reais. Cara, não, pode ser que daqui a 2 anos aquilo já não sirva mais de nada. Você subiu tanta máquina, tanta VM na tua Blade, que, pô, você precisa agora subir o sistema operacional dela, mas, pô, o teu hardware não suporta. A estrutura que tá ali não suporta mais. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar um novo elefante branco. E tu faz o que com aquilo? O que tu faz com aquele investimento de 200 mil que tu fez lá 2 anos atrás? É um produto... quando você compra, né? É um produto em depreciação, né? O tempo tá comendo ele. Então, já quando você vai para a nuvem, né, cara, ele é altamente escalável. Pô, preciso de mais processamento no começo do mês, que é quando eu rodo minha folha de pagamento. Tu vai lá e aumenta o poder de processamento. Cara, eu não estou comprando nada, então não tem custo de luz, eu não tenho custo de ar-condicionado, eu não tenho custo de cabeamento, não tenho nada. Eu contratei um serviço que eu só preciso de quê? De internet. Para poder trabalhar. E até para experimentar coisas novas, cara, na nuvem. Você tem muita facilidade. Por exemplo, se você quer experimentar machine learning na tua empresa on-premise, né? Você precisa de muitos recursos computacionais para fazer machine learning, geralmente. Dados é grande. Você não consegue, por exemplo, criar um... Como é que você vai botar uma máquina super potente para testar? Você vai ter que comprar a máquina, vai ter que alugar a máquina. Eu não sei se é possível alugar a máquina, que é para um premise. Talvez seja possível. Mas, cara, é muito difícil. Né? Você não tem uma manobra fácil de testar uma coisa. Se você não gostar, você exclui. Né? Então, eu diria que quem está no on-premise hoje está em desvantagem competitiva, né? As empresas. Por conta disso. Não está experimentando sempre coisas modernas e novas. Então, a cloud hoje permite. Cria um serviço, testa. Se não funcionar bem, se você não gostar, você apaga e só vai pagar pelo tempo de uso. Então, o on-premise, ele realmente hoje em dia eu considero uma desvantagem competitiva. Exato. E assim, só para finalizar, né? Aquela arquitetura que a gente já viu no slide anterior, tá? E aqui, cara, eu só vou me estender por mais 15 minutinhos, tá? Não vou prender mais vocês, não. Que eu queria trazer, assim, 2 exemplos reais de onde eu passei, do que existia e de como nós evoluímos para aquilo ali, tá? Vamos lá. Então, aqui primeiro é o seguinte, eu trabalhei um tempo em uma consultoria e o nosso core, né, era o quê? Eram sistemas hospitalares, tá? Então, é assim, nós atendíamos espalhado pelo Brasil 4 estados, tá? Então, esse exemplo aqui é só do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, a gente tinha um sistema rodando 52 UPAs, tá? E 7 hospitais. Todo o estado, tá? Todo o estado do Rio de Janeiro. Então, aqui nesse primeiro passo, eu trouxe para vocês os nossos clientes, né? Ou seja, eles chegavam por conta própria ou chegavam através do SAMU e do bombeiro, tá? E iam para uma desses 2 tipos de negócio. Então, assim, quando o boletim de atendimento era feito, tudo era registrado no sistema que tinha na empresa, tá? E existiam usuários lá, o que esses caras faziam de forma manual? Exatamente o que a gente fazia, o que o Matheus e o Magno faziam na empresa do pai deles, né? Eles acessavam o sistema, geravam indicadores, né? Tudo via Excel, porque muitos relatórios não existiam no sistema, tá? Alguns existiam, então eles exportavam, faziam as análises, mandavam para o e-mail, e tu sabe quem é esse boneco daqui? Esse boneco daqui é o secretário de saúde do Rio de Janeiro, secretário de Estado.
Então, tu imagina, só nesse desenho daqui, nós estamos falando de 59 origens, mandando informações para ele por e-mail, para no final a equipe dele consolidar tudo isso e mandar para o governador, mandar às vezes para um subsecretário, às vezes responder uma matéria que saiu no jornal falando que o hospital tal, fulano tá na fila não sei quanto tempo e não é atendido. Pô, eu tô na fila para fazer uma cirurgia há tanto tempo e nunca é atendido. Então é assim, tu imagina a loucura que era você receber 59 e-mails com vários indicadores e tendo que consolidar tudo isso, gerar informação. Cara, eu acho que no final do dia você não conseguia gerar nada. Então, assim, a gestão, ela ficava às cegas. Porque, por exemplo, como é que você sabia que estava o atendimento nas suas unidades? Qual era o tempo médio que cada paciente ficava esperando para ser atendido? Quantos atendimentos foram feitos? Quantas pessoas, infelizmente, faleceram? Então, é assim, isso deixava o sistema de saúde totalmente às cegas. Porque imagina assim, na questão da saúde tem um órgão que fica aqui em cima, que é a regulação, que ela fica vendo aonde que existem leitos disponíveis para você poder transferir um paciente de um lugar para o outro, de acordo com a sua gravidade. Por exemplo, bateu um cara aqui na UPA com traumatismo craniano e você precisa ter um neurocirurgião para avaliar esse cara. Para onde que eu vou mandar ele? Se você não tem noção, se você não tem visibilidade da sua rede, como é que você faz isso? Então vamos lá. Para responder tudo isso que eu falei para vocês, como é que nós fizemos? Tá? Nós pegamos o mesmo processo. Eu botei só assim numa linha com duas coisas, mas isso daí eram 59 processos que rodavam todos os dias, tá? A gente coletava informações 5 vezes por dia, tá? Então, o que a gente fazia aqui? Os dados eram todos armazenados nos sistemas das unidades. A gente tinha um processo de ETL que vinha em cada setor, né? Em cada unidade, extraía um arquivo, esse arquivo era consumido para stage, carregado na ODS, e a gente tinha aqui um data warehouse centralizado. Então, quando o amigão aqui fosse olhar a informação, ele iria olhar o quê? Para um único local. Eu tenho que olhar para onde? Eu não tenho mais aqueles 59 e-mails que tem que consolidar, fazer PROC-V, fazer... Não tem mais nada. Então, assim, ele conseguia consultar através do Power BI e ter uma visão única de toda a rede dele. E aqui, a gente também pegava o Data Warehouse e subdividia ele em data marts, ou seja, a gente pegava essa estrutura e separava, falava assim, ó, esse data mart aqui é só dados de internação, esse daqui só dados de cirurgia, esse daqui só dados de urgência e emergência, tem um outro que é só da parte ambulatorial, tem outro que é só de exames radiológicos e exames de sangue, que eu não sei o nome que dá, exame laboratorial. Então é assim. E com isso, o que eu fazia? Eu liberava o acesso para todo mundo. Então aqui eu tinha 3 níveis de acesso. Eu tinha acesso do carinha da unidade, que quando ele entrasse no Power BI, ele só ia ver o dado da unidade dele. Então aqui eu já tinha uma camada de segurança. Tá? Então ele não ia entrar aqui e ia ver o hospital do Wallace, não. Ele ia ver só o hospital dele. Eu tinha uma visão de quem? Da regulação, que ele consultava, conseguia ver a minha rede toda. E eu tinha um outro carinha daqui, que era o quê? O secretário, alta gestão, né? Que conseguia ter uma visão global da rede. E o que eu consegui entregar para ele? De forma rápida. Total de atendimentos de urgência e emergência, dados de internação, cirurgias, as cirurgias de emergência e as cirurgias eletivas, número de óbito, transferências e remoção,
leito disponível. E aqui eu já tinha muitas das coisas que já eram relatórios. Por exemplo, tempo médio de atendimento. Cara, ele conseguia ver assim, cara, a UPA de Niterói está levando 10 minutos para atender cada paciente. Isso daqui era como se fosse um near real time. Esse dado de tempo médio, ele era atualizado a cada 5 minutos. A cada 5 minutos eu coletava informações das 59 unidades e ficava disponível no painel. Então, cada unidade consumia esse dado e o carinha lá da alta gestão, ele conseguia ver de uma forma unificada o tempo médio de todas as unidades. E ele conseguia ver também o tempo médio geral de todas as UPAs. Uma média. Então, eu usava ele como relatório para quê? Controlar a visita. Olha, onde já se viu um BI servir para controlar a visita de paciente? Era o quê? Era uma extensão que eu não tinha dentro do meu transacional, porque eu não tinha braço para desenvolver, e eu peguei isso daqui e fiz o quê? Botei no meu BI, porque se eu tenho um dado da internação, eu sei quem está internado, em qual leito está, em qual enfermaria está, e você chegou lá, tu vai visitar quem? Ah, vou visitar o Gabriel. Beleza, já tem uma visita para o Gabriel. E ali ele controlava todo mundo, os acessos todos pelo BI. Então, regulação de pacientes, a regulação conseguia ver a rede toda, então ela sabia onde tinha um leito vago para uma determinada especialidade, onde ele conseguia mandar o paciente. Tá? E com isso daqui, não sei se vocês já ouviram falar nessas 3 pessoas, né, que é o usuário de BI estratégico, analítico e operacional. Que é onde a gente fala o quê? Que o estratégico, ele é o quê? Ele é aquele cara que quer que a empresa cresça, né? Ou seja, é o gestor da empresa, né? O analítico é o quê? Ele vai fazer as medições que a empresa precisa. Por exemplo, meu tempo médio está muito alto. Mas está alto por quê? Eu tenho pouco médico atendendo. Então, eu consigo melhorar, ou seja, baixar o meu tempo de atendimento, fazendo o quê? Aumentando o meu quadro médico. Ah, está demorando muito para fazer uma radiografia. Por quê? Porque só tem um raio-x funcionando. Os outros 3 estão quebrados. Então, ele consegue ver isso também. E o operacional era esse carinha que ficava aqui, ó. Ele controlava as visitas. É aquele cara que às vezes está lá na unidade e vê o que está faltando. Beleza? Então, assim, isso daqui era na parte hospitalar. Vocês acham que essa solução ela é boa para esse cenário proposto? Beleza? E para finalizar, eu queria trazer esse outro exemplo aqui, que eu acho que vocês já conhecem, né? Que era da outra empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha essa arquitetura macro aqui, né? Onde a gente extraía o dado do SAP, jogava na nossa land zone. Olha aqui, Renato. Só que não é land zone, tá? File server, porque é on-premise, tá? Aí depois ele vinha para Stage, para ODS, para o DW, e depois ele virava o indicador onde o Power BI criava, né? Então é assim, tudo isso daqui a gente pode dizer o quê? Que poderia virar uma arquitetura dessa forma, tá? Poderia, porque assim, eu trouxe isso daqui mais para falar para você a importância de um arquiteto de dados, tá? Porque assim, você tá vendo assim, pô, tá bonitona, né? Pô, tanto que quando eu falei que poderia ser, eu vi até o espanto na cara do Wallace aí, cara. Wallace. Se tivessem adestrado a gente dessa forma, como deveria ser, como funciona, seria mais ou menos dessa forma, né? Ou seja, olha só, nós saímos de uma fonte, olha quantas fontes viraram. Multiplicou um pouco, né? Então é assim, só que a gente precisava ingerir tudo isso, né? Por exemplo, antigamente a gente só olhava para venda, agora a gente está olhando Salesforce, rede social, nós estamos olhando para quê? Para o SQL Database, nós estamos olhando para os dados do call center, MySQL eram dados
medição indireta, tá? Que é como se fosse uma conta de luz, que você tem a sua medição por cliente, né? Postgre era onde a gente tinha uma ferramenta de uma solução que nós lançamos, tá? IoT, que era para a parte de telemetria. MongoDB era onde a gente tinha os dados do app da empresa. E o CSV/Excel era onde a gente tinha mais outras bombas lá, né? Então é assim. Tá, e como é que eu jogo isso tudo aqui nessa esteira bonita, né? Sendo ingerido pelo Data Factory, jogando para uma Land Zone, passando na nossa arquitetura medalhão, com processamento via Databricks, usando às vezes Pandas ou Spark, de preferência usar o Spark, né? Tudo isso daqui na nuvem, dentro de uma esteira DevOps, onde eu consumo os dados de um cubo, onde eu aplico técnicas de Machine Learning, uma ferramenta de Data Visio e entregando essa informação para o meu público final, né? Só que assim, se isso tudo fosse feito conforme tá bonito nessa imagem, né? Eu falo para esse cara, a gente tinha uma arquitetura fantástica, né? Só que assim, a gente era tudo amador na época, tá? A gente já tinha ouvido falar de Azure, mas não sabia se era de comer ou se era de beber. Então é assim, não foi definido lá atrás um padrão de desenvolvimento. Não foi falado, ó, pessoal, as melhores práticas são essas. Não, não são. Eu errei muito. Porque eu não sabia. Porque eu não. Primeiro, assim, não é procurando uma desculpa para justificar algo, mas eu não tinha tempo para ler documentação. Eu tinha que entregar, porque o pastel estava queimando e já tinha um monte para fritar. Caldo de cana tinha que fazer. Então, assim, eu comecei a fazer isso de diversas formas. Então, é assim, cara, eu falo que o padrão que a gente tinha de desenvolvimento aqui era o padrão do desenvolvedor. Você desenvolve do teu jeito, eu desenvolvo do meu e, cara, e vamos ser felizes do mesmo jeito. Eu não me meto no seu e você não se mete no meu. Então, assim, a gente não tinha padrão. Então, cara, como reflexão, pensa nessa imagem e vê todas as possibilidades de merda que você pode fazer numa arquitetura dessa. Era assim que a gente estava trabalhando. Então, a gente tinha tudo para pegar esse projeto aqui, que já foi uma versão 2 do nosso BI, transformar numa versão 3, num universo Big Data, né? Com dinheiro sendo investido, mas preferimos seguir no famoso as is, né? Ou seja, vamos pegar de lá e vamos trazer para cá do mesmo jeito. E, cara, deu tudo quase que errado, tá? Então, aqui... antigamente, o que a gente focava apenas, né? Faturamento, né? Quanto que eu vendi versus a quantidade vendida, quanto que eu estava gastando de frete, qual o meu custo, né, de industrialização do produto, volume de vendas por produto, né? Porque aqui a gente tinha 4 linhas de produto. E aqui a gente olhava para alguns outros dados, né? Que eram dados de acidente de trabalho, né? Afastamento, e o foco era sempre acidente zero. E os outros, tá? Foram coisas que nasceram em cima desse universo de Big Data, tá? Coisa que não era feito. Era o churn de cliente. Passamos a analisar a fundo os clientes que estavam ficando sem produto, né? Ou seja, olhando para o estoque deles, o famoso days on hand, né? Análise de leads captados, né? Por exemplo, eu tinha uma força de venda que entrava no campo e captava novos clientes, mas eu não sabia quantos dali poderiam virar futuros clientes. Então, assim, era um trabalho muito manual e a gente às vezes perdia muito cliente para a concorrência, porque a concorrência já estava anos-luz na frente, tá? A gente não valorizava a reclamação do cliente, então a gente sempre achava que tudo que a gente estava fazendo era perfeito. Passamos a analisar a telemetria, ou seja, com a telemetria a gente conseguia alcançar um pouco desse objetivo, que era cliente sem produto. A gente conseguia acompanhar o consumo dele diário e fazer uma prospecção de quanto que aquele estoque dele ia durar. E conseguimos otimizar as rotas, tá? Então, assim,
Acredito que hoje já devem ter evoluído, eu já não estou mais lá, mas era assim, cara, isso daqui foi uma lição aprendida de como que um arquiteto de dados ele faz uma diferença em todo o projeto, tá? Se a gente tivesse feito essa análise macro inicialmente, gasto bastante tempo estudando no que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, a gente não teria errado tanto como nós erramos. Porque assim, depois que você começa a fazer muita coisa e entregar, cara, a empresa não quer que você volte a ajuste para voltar, para rehomologar tudo. Assim, cara, entregou. Cara, chegou aqui no Power BI, os bonequinhos já estão consultando, cara. É difícil tu voltar pro início da esteira e falar que ele vai ter que gastar mais tempo analisando aquilo tudo de novo, porque você fez uma melhoria no processo, sendo que ele não te pediu nada. Então, é assim, isso é mega importante. Então, é assim, da mesma forma como a gente gasta tempo fazendo análise do requisito, essa análise aqui para você plotar a melhor arquitetura do seu projeto, cara, é muito fundamental para o andamento da sua solução. Pessoal, por hoje é isso. Agora é com vocês aí. Para concluir, aquela minha história, né? 1 hora para fazer uma atividade, 40 minutos planejando, afiando o machado cedo, né? 80% do tempo, cortando a árvore. Então é isso, né? Às vezes a galera, até também a galera que está chegando agora, tem muita pressa em querer botar a mão em código e sair fazendo e não entende para que está fazendo, né? Muita gente vem falar comigo, pô, cara, preciso de uma ajuda aqui e tal, tabela, não sei o quê. É a primeira pergunta que eu faço, para que é isso aí? E quem vai consumir isso? Começa a fazer perguntas básicas e a pessoa não sabe responder. E aí eu falo justamente isso, cara, dá um passo para trás, vê para que você está fazendo isso, vê por quê, tenta entender a lógica que está por trás desse relatório antes de botar a mão em código, né? Então, primeiro planeje, depois executa. Não é executar antes de planejar. Vai funcionar. Exato. Você vai fazer isso aí, depois você vai ter que voltar para refazer, porque você não sabe nem por que você está fazendo. Exato. Então é assim, a base ela é muito importante. Então cara, todo o investimento naquilo dali, cara, é extremamente fundamental. Então é assim, cara, isso foi uma lição aprendida, entendeu? Então é assim, é desnecessário? Não, não é, cara. Não é desnecessário. É muito necessário você perder aquele tempo com aquilo dali para você no final ganhar, cara. Porque quando chegar lá no final e ver que tá tudo errado lá para trás, cara, e aí? O que você vai falar pro cara? Vai ter que voltar lá no início. Vai voltar lá no início. Aí cai muito nesse ponto daqui, ó. Tem uma... Onde devemos ter atenção no momento da definição, né? Então é assim, acho que a gente consegue levar essa frase para finalizar o nosso encontro de hoje, né? Falar assim, cara, você vê que é difícil você responder aquilo ali, né? Pô, onde devemos ter mais atenção no momento da definição da nossa arquitetura, né? Então, assim, cara, é em tudo, né? É de ponta a ponta. A todo momento tu tem que aprender com aquilo dali e tem que ver se você está conseguindo no final, né, entregar o que a empresa quer, né? Ainda tem mais isso. Para concluir da minha parte, só mais um comentário também. Pode voltar, por favor, aquele slide lá onde estava a arquitetura. Isso. Só para concluir aqui. Isso. Então, quanto mais perto da origem você descobre um erro, mais barato é para a empresa. Aí se eu vi um cara falar, eu acho interessante. Me lembrei agora. Então, quanto mais você encontra o erro perto ali do bonequinho, mais caro é para você resolver. Exato. Por quê? Porque você vai ter que refazer mais etapas na fonte. Então, quanto mais perto da origem do problema, mais barato para você resolver. E por isso que tem técnicas de teste, que são técnicas que vai fazer o seu processo ficar mais barato. E quando você descobre um problema lá pertinho, lá quando o bonequinho já está consultando, como o Quintela falou, cara, é muito caro para você reverter. Às vezes você até aceita o erro. Você dá um destint numa tabela que tem duplicados, você aceita aquilo que fica mais fácil do que você refazer o processo. Exatamente. E aí você fica com o processo mal implementado.
E sem falar que você já gastou maior tempão para chegar mais perto do boneco, né? Exatamente. E tempo é dinheiro, né? Mas é isso, meus amigos. Espero que tenha agregado algum valor. Fala aí, Daniel. Eu quero só para não deixar no branco, estava falando aí da montagem do sistema público, e eu sou um desses usuários, né? Eu fui um dos gestores que estava aí numa dessas unidades aí, e assim, a montagem, houve um momento de atualização e assim, um microsegundo que aumentou da visualização da página principal para uma informação de dados já fez um tremendo desgaste em relação à área operacional e à área da tecnologia, porque ali quando você está de frente com bastantes pessoas para ter um atendimento médico, às vezes um microsegundo ele faz um desgaste muito grande, né, nesse atendimento. Então a TI tem que fazer todo um recálculo, uma reatualização por causa desse banco de dados que ele tem hoje, aumentado de gente conseguir ver a página principal e ver os dados ali daquela pessoa que estava sendo atendida. Esse foi um trabalho, um grande trabalho em relação à TI, à área administrativa, para ter esse acesso, né? Então, assim, eu estava falando no início sobre onde a gente vai começar. Conversar com o cliente, qual é a necessidade. Às vezes você tem uma página melhor estruturada, mas a estrutura demora 1, 2, 3 segundos a mais para ser carregada, e isso o cliente não é efetivo, né? Às vezes você tem uma página talvez mais, tem uma trajetória mais dados, que alcança o que o cliente quer, mesmo que seja estrutura imperfeita. Né? Exato. E é isso, galera. Amanhã a gente já começa na mão na massa, tá? Vamos sair um pouco daqui das apresentações, tá? Vamos direto lá pro Databricks, vamos começar a ver, falar um pouco das coisas lá. O Magno talvez ele iria trazer um tópico bastante interessante pra gente amanhã, não sei, porque ele não apareceu hoje, que ele queria trazer um assunto sobre exploração de dados, né? Análise explorativa, que é um dos pontos que ele trabalha bastante, tá na empresa que ele tá, e é um dos pontos da faculdade que ele está concluindo. Se ele aparecer, a gente fala sobre esse assunto, tá? Senão a gente continua no nosso mão na massa aí do Databricks, tá? Então valeu, meu povo. Um excelente dia para todo mundo aí. Até amanhã. Valeu.